E nós vamos falar agora sobre a tempestade perfeita do Lula, né? É uma charge aqui do Cláudio Hebdo, aqui da Folha de São Paulo, mostrando a tempestade perfeita do Lula, né? O Lula estava imaginando que ia fazer agora um monte de pacotes de bondades para ganhar popularidade, coisa e tal, para as eleições do ano que vem, e foi interceptado pela tempestade Trump do tarifaço, né? E realmente é uma tempestade séria que está vindo aí. Por quê? Porque os senadores estão lá nos Estados Unidos, não conseguiram se reunir com ninguém. Não tem reunião marcada com ninguém, né? E como eles vão se encontrar com alguns empresários americanos, com algumas pessoas ligadas à diplomacia, eles dizem que vão se encontrar com alguns deputados, alguns parlamentares americanos, mas a verdade é que eu acho pouco provável. Não sei se vão se encontrar, não. Tá? Certamente com o governo Trump não vão se encontrar com ninguém. E por que isso? Porque está no recesso do Congresso lá. Agosto, o Congresso americano não funciona. Já fechou no dia 25 de julho e só volta agora dia 2 de setembro o Congresso americano. Então, eles não têm com quem falar, não conseguem falar com o governo Trump, não conseguem falar com o Congresso, não conseguem falar com nada, não vão sair de lugar nenhum esse negócio. Né? E aí, o que está acontecendo? No final das contas, o Lula está preparando aqui um tarifaço, no meio do tarifaço do Trump, o Lula prepara mais um pacote populista mirando reeleição. Um monte de bondades que o Lula vai fazer com o aumento do IOF, é lógico, está pegando esse dinheiro do IOF para aumentar as bondades aqui. E aí, o que vai acontecer é a tempestade perfeita do Lula, vai pegar no contrapé a parada, né? A economia vai começar a entrar em recessão e a inflação vai comer solta. O Lula não percebeu ainda que essa estratégia dele de fazer bondades não funciona mais. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Soberania Made in China, do Lulinha. Soberania, soberania, soberania e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a charge aqui do pessoal da Folha, que é esquerdista, tá? Tá falando aqui sobre a bonança mal começou e vem aí a tempestade perfeita, né? O que está falando com isso daqui? Né? Que o Lula estava esperando ter uma bonança aí nos últimos dias. Lembra que eles falaram que estavam conseguindo ganhar nas redes sociais e conseguiram empurrar o negócio do ricos contra pobres, que aliás já morreu, vocês repararam? Ninguém mais fala disso, né? Morreu completamente o assunto, né? Era só para tentarem aprovar o IOF mesmo, como acabou que não conseguiram aprovar por vontade popular, aprovaram com o Alexandre de Moraes. Né? O Xandão, mais uma vez, eliminou a vontade popular brasileira, eliminou o Congresso, e ele aprovou o aumento do IOF para o governo Lula. E aí o governo Lula estava esperando uma melhoria na situação eleitoral dele, coisa e tal, e acabou que não veio nada. O tal do efeito Canadá também não deu as caras. E a situação agora é que daqui para frente vem a parte ruim, né? Dia 1º de agosto, que é nessa sexta-feira agora, começam a valer as tarifas e a tendência é a gente ter problemas aqui no Brasil. Não no primeiro momento, tá? No primeiro momento até a carne vai baixar de preço, o café vai baixar de preço, mas logo em seguida a gente vai ter problemas aqui no Brasil, né? Bem o que ele está colocando aqui. Por quê? Porque a parte das dívidas e juros vai explodir com essas bonanças eleitorais do Lula. Ele está achando que vai conseguir enganar todo mundo até as eleições ano que vem, e eu estou achando que não vai não, né? Por mais que o Congresso queira ter responsabilidade fiscal, a essa altura, meu amigo, já foi tudo pro saco. Se o Congresso não quiser, o Alexandre de Moraes obriga o Congresso a fazer as coisas, o Congresso não tem mais valor nenhum atualmente, né? Mas essa tempestade perfeita tem vários componentes nela. O primeiro é justamente os senadores lá nos Estados Unidos que foram lá para negociar com alguém, para tentar negociar com alguém, e no final das contas não conseguiram negociar com ninguém, porque foram para lá justamente neste momento. Tivessem ido uma semana atrás, quando o Trump anunciou essa coisa toda no dia 9 de julho, talvez tivessem pego algum congressista americano lá, conseguissem reuniões com deputados e senadores democratas ou republicanos. Mas a verdade é que neste momento o Congresso está em recesso. Eles podem pegar algum congressista, algum senador por lá? Pode ser que tem congressista que é de Washington mesmo. Então, embora esteja no recesso, ele está lá em Washington, talvez ele aceite se reunir com o pessoal aqui para discutir alguma coisa. Mas ele vai conseguir alguém relevante? Não vai conseguir ninguém relevante. Infelizmente, estão todos nas suas bases eleitorais, muito pouca gente fica em Washington. Washington é uma espécie de Brasília, tá? Quando tem esses recessos assim, a cidade fica vazia, sai todo mundo de lá, né? Então, acho pouco provável que eles consigam alguma coisa nisso daqui. Aí eles já vieram até com o papo de que vão mandar uma carta
Pô, se o negócio é mandar uma carta, por que não mandou a carta aqui do Brasil? Por que precisou ir lá nos Estados Unidos mandar a carta lá dos Estados Unidos? Não tem o que fazer, pô. Aqui, ó. Segundo o parlamentar, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos pode enviar uma carta ao governo americano pedindo a prorrogação do prazo. Tá, legal, bacana. Mas e aí, o que vocês foram fazer nos Estados Unidos? Porque, né, se era para mandar uma carta, ok, né? Dá para mandar carta aqui no Brasil, até onde eu sei, dá para mandar carta aqui no Brasil, né? E o pior é o seguinte, o senador lá de Santa Catarina pediu que o Lula entre em contato com o Trump, quer que o Lula tente entrar em contato com o Trump, né? O problema é que não tem como esse contato acontecer, né? Porque o Lula morre de medo do Trump. O Lula morre de medo toda vez que vê aquela reunião do Trump com Zelensky e com Ramaphosa. Que absurdo, vou ser humilhado, não posso, tenho que preservar minhas pregas anais, não posso fazer isso pelo meu país e coisa e tal, né? E o Lula não tem coragem de conversar com o Trump, porque sabe que vai tomar um fumo nessa história, né? Sabe que vai estar do lado errado da história, não vai conseguir nada também no final das contas. Então esse é o dilema do pessoal. O pessoal ficou nessa que, então vamos receber a tarifa e vamos ficar quieto, e é isso daí. Deixa a economia do país ir pro saco e foda-se que a gente não está preocupado com o país, tá todo mundo só preocupado com tirar Bolsonaro da próxima eleição. É a única preocupação do pessoal, não tem nenhuma outra preocupação. O Brasil que se ferre completamente, não tem problema. Não pode ter Bolsonaro na próxima eleição, por quê? Porque Bolsonaro ganha do Lula, né? Direita que perde pro Lula, eles não têm problema nenhum. Pode botar o Marçal, pode botar a turminha lá do Caiado, a turma que perde pro Lula, pode botar que eles não têm problema nenhum. Agora, se botar a direita que ganha do Lula, aí dá problema, né? Por isso que eles não podem, né? E aí que é por isso que é tão importante para eles condenar Bolsonaro, mesmo todo mundo sabendo que esse processo é uma nulidade jurídica do início ao fim, que não tem nenhum propósito que não seja político e que está na cara de todo mundo, o mundo inteiro vendo a lambança que o STF está fazendo aqui no Brasil, né? Aí o curioso é isso, porque o Lula já percebeu que o efeito Canadá não veio. Ele esperava que tivesse efeito Canadá aqui, não veio, né? E aí ele começou já a fazer coisas para melhorar a popularidade dele aqui. Em meio a tarifaço do Trump, Lula prepara pacote populista. Ele achava que a questão do efeito Canadá ia dar certo. Não deu certo. Aí vai ter que ter pacote populista. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Cada vez que o Lula inventa um pacote populista desse, não, luz para os pobres. Então agora os pobres, 60 milhões de brasileiros não vão pagar a conta de luz mais. Olha que beleza. Ajudou 60 milhões de brasileiros. Muito bom. Esse pessoal pode ser que vote no Lula. Só que prejudicou os outros consumidores todos, porque todo mundo ficou com a conta mais cara, 6% de aumento na conta de luz de todo mundo no resto do Brasil, ficou mais cara a conta de luz e vai ter impacto na inflação no final das contas. Ou seja, o Lula dá benefício para uma turminha, para um grupo e piora a situação para o resto do país inteiro. E houve uma época que isso funcionava no Brasil, porque as pessoas não se comunicavam tanto e acabava que esse benefício para aquela parte não era ligado ao malefício que está fazendo para as outras partes. Agora não tem mais isso, todo mundo fica sabendo de tudo. Não tem mais como a televisão isolar uma coisa da outra. Não, o Lula beneficiou as pessoas pobres para ter conta de luz zero, mas um outro evento totalmente independente que causou o aumento da conta de luz para as outras pessoas. Não, foi a mesma coisa, foi ajudar um lado para piorar o outro. Qualquer pacote que o Lula faça, eu não sei qual vai ser esse pacote de bondades dele aqui, qualquer pacote que ele faça, vai acabar gerando mais inflação e a inflação vai comer o salário de todo mundo e aí no final das contas ele vai prejudicar mais gente do que ajudar nessa história, né? Então, já está o Lula nesse desespero. Outro desespero, o Brasil saiu do mapa da fome. Eu acho muito engraçado como o pessoal leva a sério essas coisas, né? Porque todo mundo sabe que lá na ONU é infestado de esquerdista. Não é por acaso que o Brasil entra no mapa da fome toda vez que tem um governo de direita aqui e sai do mapa da fome quando tem governo da esquerda. Por quê? Porque é propaganda política essa porra. Estatística, meu amigo, é fácil pra caramba de mentir com estatística. O pessoal lá inventa uma estatística lá. Ai não, que o Brasil saiu do mapa da fome, não sei o que lá. Parabéns, Lula, você conseguiu e coisa e tal. Porcaria nenhuma, né? É lógico que isso aqui é ONU, pô. Ninguém deveria acreditar na ONU. Isso aqui é lorota. Mas, de novo, por que estão fazendo isso aqui agora? Eu vou falar para vocês, isso aqui é um erro, tá? Eles gostariam de dar essa notícia ano que vem, para ter mais efeito eleitoral, mas eles estão preocupados, porque justamente com esse negócio do tarifaço do Trump e as outras lambanças que o Lula vem fazendo, tá arriscado a popularidade dele cair tanto que ele não tem nem chance de candidatar ano que vem. Então eles adiantaram esse anúncio aqui para anunciar agora, né? Não é o ideal seria anunciar ano que vem, mas agora, eles já anunciaram agora para tentar melhorar. Por quê? Porque eles estão vendo que está chegando a tempestade perfeita do Lula.
O que eu falei para vocês, nesse período em que entre o Trump anunciar o tarifaço e o tarifaço entrar em vigor, seria o melhor momento para o Lula, porque ele poderia cantar vitória, dizer que não, porque estamos brigando com o Trump, estamos fazendo e acontecendo, e soberania, soberania, e não sei o que lá, mas quando a coisa entrar em vigor mesmo, que o pessoal começar a sentir o grosso entrando, né, como o próprio Lula falou que ia chegar o grosso, né, o grosso vai entrar agora, né? Quando o pessoal começar a sentir o grosso entrando, aí as coisas não ficam mais tão boas para o Lula, né? E, de novo, ainda mais jogando mais pacote social, aqui, benfeitor, bondades eleitorais, eu não sei o que lá. E tá a bomba dos juros vindo aqui, a tempestade do Trump ali em cima. A situação econômica brasileira está perto do caos, tá? Isso vai ser a tempestade perfeita. A tempestade perfeita é quando todos os elementos se juntam para dar aquela mega tempestade e destruir a coisa totalmente. Eu estou dizendo para vocês que a minha visão aqui está acontecendo exatamente isso. Você tem um monte de coisa se unindo aí contra o Lula nessa história. O Lula está crente que vai ter a ajuda da Europa contra o Trump. Não vai ter ajuda da Europa em coisa nenhuma. Lei Magnitsky chegando aí para os excelentíssimos lá do STF, o pessoal não conseguindo negociar nada. Essa turma toda vai começar a ver que fez o movimento errado, que não tem jeito. A saída é por Bolsonaro mesmo, não tem outra saída nessa história. O que é a saída correta? Veja, ninguém está querendo tirar o Lula e botar Bolsonaro no lugar dele, não, né? Assim, ou melhor, a gente até quer isso, mas a proposta é que o Bolsonaro esteja na célula eleitoral, esteja na candidatura, seja candidato ano que vem, e deixa o povo decidir. O povo brasileiro vai decidir quem será o próximo presidente, se vai ser o Lula de novo ou se vai ser o Bolsonaro. É isso daí. Eu não gosto nem do Lula nem do Bolsonaro. Pois é, bem-vindo ao mundo, né? O mundo funciona assim mesmo. Toda eleição é eleição entre um sanduíche de merda e uma ducha, como é que era o nome do South Park lá? E uma ducha higiênica, né? Ou seja, é sempre uma bosta, não tem nada positivo em eleição nenhuma, né? Mas não tenha dúvida, Bolsonaro é muito menos pior do que Lula, né? Esse foi o grande erro desse pessoal. Quiseram voltar com Lula para ressuscitar o PSDB, não vão conseguir nem ressuscitar o PSDB, nem se livrar do Bolsonaro, e pior, pioraram a economia toda com o Lula, ferraram o Brasil inúmeras vezes. O pessoal que teve essa ideia de jirico de tirar Bolsonaro à força na próxima eleição. Eu não tenho dúvida nenhuma que é o Dória, tá? Essa movimentação toda do PSDB, do Alexandre de Moraes, do PSD, é a turma do Dória lá. E é bom que é o Dória mesmo que está se fudendo, que é empresário de São Paulo que vai se fuder principalmente nessa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.